Ele já mandou avisar que é o Bolsonaro que todos pediam. E o mercado vai embarcar? O senador Flávio Bolsonaro intensificou a aproximação com o mercado financeiro com o apoio do aliado Felipe Sabará, que apresentou as propostas do pré-candidato a representantes de cerca de 20 instituições financeiras em São Paulo. O senador Rogério Marinho também desistiu da candidatura ao governo do Rio Grande do Norte para se dedicar integralmente à campanha de Flávio. Quem está acompanhando toda essa movimentação em torno do filho do escolhido, do filho escolhido de Bolsonaro para passar o bastão é a nossa repórter Berenice Leite. Então vamos agora a Brasília dar boa tarde. A nossa querida repórter Berê já está aqui conosco no telão. Berê, já estou vendo aqui que hoje estamos sintonizadas. Esse é o Jornal da Sintonia. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO Segunda Edição. Oi, Geise, muito boa tarde para você também. Mais um dia em sintonia, que coisa boa, né? E nesta quarta-feira a gente traz então os destaques em torno dessa corrida pré-eleitoral já à presidência da República. O senador Flávio Bolsonaro, que já embarcou para Israel, mas aqui deixa interlocutores, e no mercado financeiro não é diferente, né? Ele tem ali o apoio do Felipe Sabará, que já foi secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo e teve esse encontro, então, com mais de 20 empresários, representantes do mercado financeiro. O encontro foi em um restaurante, durou ali cerca de 3 horas e havia representantes, a exemplo do Banco BTG, C6 Bank, Itaú e também da JP Morgan. Bom, entre os questionamentos, obviamente, né, queriam ali saber esses empresários sobre qual será a linha econômica adotada por Flávio Bolsonaro caso ele venha a assumir ali o comando no Palácio do Planalto. Se ele deve seguir ali a mesma linha econômica apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes, e é justamente nesse sentido que o senador Flávio Bolsonaro, por meio de seus interlocutores, já vem fazendo aí essa ponte, essas articulações. A gente lembra que tivemos, inclusive, logo que foi anunciado o nome do senador Flávio Bolsonaro, a imprensa divulgou que o mercado financeiro teria recebido a notícia de forma negativa. No entanto, isso estaria mais relacionado a uma expectativa de outro nome e não do senador Flávio Bolsonaro, não sendo diretamente aí ligado a essa indicação, algo que vem sendo agora construído até oficialmente o start, digamos assim, dessa corrida eleitoral começar oficialmente. Bom, e nesse contexto ainda, quem deve estar junto com o senador Flávio Bolsonaro, coordenando a sua campanha, é o senador Rogério Marinho, que até então disputaria o governo lá no estado dele, Rio Grande do Norte. Ele estava indo muito bem, inclusive, nas pesquisas, apresentando ali quase um empate técnico com o candidato do União Brasil, ele com 34%, o outro com 36% ali da expectativa daqueles que participaram dessas pesquisas. No entanto, foi um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, informação inclusive que ele teria escrito um bilhete, né, falando que queria ali que o senador Rogério Marinho estivesse caminhando junto com o senador Flávio nessa corrida eleitoral. O Rogério Marinho, que já foi ministro, inclusive, do Desenvolvimento Regional na época da presidência do ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem grandes feitos ali junto ao governo do ex-presidente, né? A exemplo da própria transposição do Rio São Francisco, né? E fora isso, as articulações, ele transita muito bem no Congresso Nacional e é considerado um homem de confiança agora com essa missão de traçar um plano de governo para o senador Flávio Bolsonaro apresentar para os eleitores. E ainda nesse tabuleiro político, Geise, destacamos também o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque nesta semana, amanhã mais precisamente, estava previsto que ele ia visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Distrito Federal, onde o ex-presidente está preso, no complexo da Papudinha. No entanto, mesmo com essa autorização do ministro Alexandre de Moraes, o governador acabou adiando essa visita, segundo ele, por questões de agenda. Ele já teria outros compromissos agendados lá em São Paulo como governador. Mas entrevistas, tanto ele quanto o próprio senador Flávio Bolsonaro já foram questionados sobre qual seria o teor desse encontro,
né? E o próprio Tarcísio falou que, antes de tudo, né, visitar o amigo, prestar o seu apoio, a sua solidariedade e, claro, falariam sobre política. E o senador Flávio Bolsonaro, antes de embarcar para Israel, também conversou com jornalistas e disse que acredita que essa conversa entre o Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro é justamente para definir qual é o papel de Tarcísio nessas eleições de 2026, que o ex-presidente provavelmente vai destacar ali a importância do Tarcísio, né, representando numa reeleição o governo de São Paulo, que é o colégio eleitoral o maior do país, né, o maior número de eleitores. Então, a importância também de, por este motivo, Tarcísio já deixar claro o seu apoio ao senador Flávio Bolsonaro. No entanto, esse encontro foi desmarcado para amanhã, segundo o governador, por uma questão de agenda, mas esse encontro deve acontecer aí em algum outro dia de visita, com autorização, claro, do ministro Alexandre de Moraes, mas fica claro essa expectativa, né, de que o governador Tarcísio de Freitas demonstre ali o seu total apoio a essa pré-candidatura, então, do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República, até mesmo, Geise, para acabar com todo e qualquer tipo de especulação. E a gente sabe que tem muita, né, em torno disso, de que ele deveria ser o candidato da direita. Então, deve ser um pedido que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve fazer ali, olho a olho, tete a tete, com o Tarcísio, que já foi ministro dele, né, e ambos falam que tem uma amizade muito boa. Então, é hora de esses grandes nomes, né, a exemplo de Tarcísio de Freitas, definirem e acabarem com todo e qualquer tipo de especulação. E para isso, esse encontro deve ser fundamental. Vamos acompanhar qual será o posicionamento dele após o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Claro que para reverberar esse e os principais assuntos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos, então vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje, que já está aqui conosco no telão, começando sempre pelas damas, doutora Kátia Magalhães conosco. Kátia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise, Serrão, nossos espectadores, né? Sempre em luta, correndo pelas nossas liberdades. Né? Boa, correndo e caminhando agora, doutora. E conosco também o nosso querido mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde e seja muito bem-vindo. Saudações, minhas musas, Kátia Magalhães e Geisiane. Pois é, eu não sei se a situação é uma doideira master ou uma maluquice suprema. Eu sei que a gente vai analisar tudo isso, inclusive sucessão presidencial, no Jornal da Oeste, segunda edição. Boa, Serrão, boa. Começa então pela doutora Kátia Magalhães. A gente tem aí mais essa aproximação do Flávio Bolsonaro com o mercado financeiro. Ele já teve uma reunião há umas 2 semanas também com o mercado financeiro, ali com os representantes do mercado, saiu dessa reunião dizendo que ele era o Bolsonaro que pediam, era um Bolsonaro do diálogo, era um Bolsonaro do equilíbrio, de novo aí se aproximando do mercado. Vale aí trazer esse nome, Felipe Sabará que esteve à frente ali da campanha com o Marçal, ele trabalhou com o Marçal nas eleições municipais que aconteceram em 2022, então tem aí essa proximidade também, é um nome, portanto, que aqui em São Paulo tem bastante força. Eu espero que o Flávio siga o roteiro muito bem sucedido do pai dele em 2018, né, de se aproximar do mercado, dos agentes financeiros, dos agentes econômicos, né, e mostrar que está disposto, sim, a fazer uma aliança efetiva e endossar as pautas liberais, né, tão prementes para a nossa economia: privatizações, reforma administrativa, reforma do Estado, diminuição desse aparato estatal inchado, reforma tributária efetiva, mas uma reforma tributária séria, decente, não como foi feita nesse atual desgoverno, uma reforma tributária que, além de descomplicar, que elimine tributos, tire impostos das costas de quem trabalha e gera emprego, uma reforma trabalhista também, né, atualizando essa CLT, essa polaca, né, CLT varguista ainda, ninguém aguenta,
todos esses direitos, esse sistema que oprime quem efetivamente quer produzir, em particular os pequenos e médios empresários. Então, espero que o senador Flávio tenha muito êxito nessa pauta, espero que ele consiga convencer a Faria Lima, né? Lembrando que essa mesma Faria Lima, lá em 22, infelizmente, abraçou o ex-condenado, abraçou e endossou as pautas do atraso, mas torço para que o pragmatismo fale mais alto e que eles vejam a tremenda bobagem que fizeram e deem a volta por cima, apoiem pautas liberais, o país precisa, nós não podemos seguir como párias econômicos do mundo, nós não podemos seguir com esse rombo fiscal, nós temos que entrar finalmente no século XXI, que é a sociedade do conhecimento, a sociedade das ideias, precisamos de pessoas preparadas, dispostas a empreender, a arriscar no livre mercado, então espero que ele tenha todo o êxito do mundo, né? Estamos apoiando e acompanhando. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.